Boa noite novamente a todos. Agora nós vamos encaminhar para a última palestra do dia, com o tema Princípios da Eletroneuromiografia. Para isso, eu convido a doutora Juliana Sequinha Algemiro. Ela é doutora em Neurologia pela USP Ribeirão Preto, onde também realizou residência em doenças neuromusculares e residência em neurofisiologia clínica e eletroneuromiografia. Ela é docente e coordenadora adjunta do curso de medicina da Multivix Cachoeiro, e também é neurologista e neurofisiologista do Instituto de Neurologia e Neurocirurgia em Cachoeira de Itapemirim. Doutora Juliana, pode ficar à vontade, a palavra é sua. Boa noite, Júlia, boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer imensamente o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Todo mundo deve estar um pouquinho cansado já, né? Mas vamos lá, e eu quero, assim, parabenizar a iniciativa, né? É extremamente interessante essa iniciativa de vocês nas ligas de neurologia. Então, gente, vamos lá. Vamos falar de eletroneuromiografia, tá? Que é um exame, às vezes, desconhecido de muitas pessoas. Então, vamos imaginar a seguinte situação, né? Eu sei que a maioria aqui é estudante de medicina, tá? Então, vamos imaginar assim, que você se formou, você é neurologista ou fez uma outra especialidade, a gente tem um caso aqui bem comum, que é muito provável que vocês se deparem com ele aí no dia a dia, tá? Então, vocês estão atendendo e chega para consultar uma mulher de 50 anos que trabalha em casa. E a queixa dela é de dormência na mão direita. Na história da doença atual, a paciente conta que ela começou há 7 meses com parestesias na mão direita, principalmente à noite, e que essas parestesias estavam atrapalhando o seu sono, ela acordava por causa da parestesia. Nos últimos meses, o quadro está piorando. Essas parestesias começaram a surgir também durante o dia, e nas tarefas de casa, quando ela ia lavar roupa para torcer roupa, ela começou a ver que tinha uma fraqueza na mão, e isso deixou ela muito preocupada, tá? Quando ela foi questionada sobre a área da mão que ela tinha os sintomas, ela contava que as parestesias não comprometiam a mão toda, elas se concentravam mais no polegar e no dedo médio da mão direita. Ainda na entrevista, a paciente conta que ela tem um diagnóstico, né, ela procurou um outro especialista e foi feito um diagnóstico de uma radiculopatia cervical. Ela, inclusive, traz uma ressonância. Vocês vão ver que cada vez mais comum o paciente vem consultar já com uma sacola cheia de exames, né? Então, ela já traz uma ressonância da região cervical, que é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Ela teve um diagnóstico de radiculopatia cervical e foi indicado para ela fisioterapia. Só que ela está procurando você porque ela acha que a fisioterapia não está tendo a melhora que ela espera nas parestesias, tá? E aqui na imagem a gente vê, né, que realmente ela tem um comprometimento cervical aqui, ó, C4, C5, C6, até um pouquinho de C7. E você, enquanto está examinando essa paciente, você já está pensando assim, caramba, né? Eu acho que essa lesão na ressonância cervical justifica o quadro clínico. Olha aqui, ó, aqui a gente tem uma figura que mostra pra gente o dermátomo, tá? Ou seja, a área de inervação que a gente vai perceber o sintoma dessa radiculopatia. Então, olha só, C6, que ela tem comprometido, vai dar sintoma até na região do polegar, C7 até na região de dedo médio. Então, até aí, essa queixa cervical pode estar batendo com a clínica da paciente, tá? Mas você continua a sua história, tá? Nos antecedentes, ela te conta que ela é hipertensa, que ela está bem controlada, e na história familiar, ela fala que ela tem uma irmã mais velha, que tinha um quadro muito parecido com o dela. Essa irmã teve o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, fez uma cirurgia e tá ótima, tá? No exame físico, tá? Vocês, como bons médicos, examinaram a paciente, levantaram, fizeram exame clínico completo, exame neurológico completo, tá? E no exame neurológico, a única alteração que vocês encontraram foi essa aqui, ó. Uma atrofia na região tenar na mão direita, tá? E ela tinha uma fraqueza também aqui para fazer o movimento do APB direito. E aí, quando você termina a anamnese, você fez o exame físico, a paciente te pergunta assim, e aí, doutor,
eu tenho síndrome do túnel do carpo exatamente igual a minha irmã, ou que eu tenho uma radiculopatia cervical. Eu continuo fazendo essa fisioterapia, eu quero operar o túnel do carpo da mesma forma que a minha irmã fez. E aí, como que você consegue definir esse diagnóstico? Que exame complementar que eu posso usar agora? É aí que a gente entra com a eletroneuromiografia. Então, gente, olha só, para que serve a eletroneuromiografia, né? O que a gente faz na eletroneuromiografia? A eletroneuromiografia ela é um exame que nos permite realizar uma avaliação funcional do sistema nervoso periférico, tá? E para a gente diz que a eletroneuromiografia ela é mais do que um exame complementar, ela é uma extensão do exame neurológico, tá? Muitas vezes a gente faz o nosso exame neurológico bonitinho, completo, e a gente ainda fica com dúvida de topografar a lesão do sistema nervoso periférico. Então, a eletroneuromiografia, ela entra como uma extensão do nosso exame neurológico, tá? Então, vejam, eu falei para vocês que a eletroneuromiografia, ela faz uma avaliação funcional do sistema nervoso periférico. O que é sistema nervoso periférico, gente? Eu só consigo compreender um exame, solicitá-lo, interpretar adequadamente se eu souber o que eu estou avaliando, tá? Então, a gente sabe, que a gente tem o sistema nervoso central, que é composto aí pelo encéfalo e pela medula espinhal, né, basicamente, e o sistema nervoso periférico, que é esse sistema que liga o sistema nervoso central à periferia, para que as informações, elas cheguem à periferia e cheguem da periferia para o sistema nervoso central. Então, na eletroneuromiografia, vejam só, a gente avalia aqui, gente, a gente tem um corte da medula espinhal, tá? Um corte transversal da medula espinhal. Aqui eu vejo a região anterior, corno anterior da medula espinhal, e aqui a região posterior, corno posterior. Então, na eletroneuromiografia, olha só, eu avalio o neurônio motor inferior, que está aqui no corno anterior da medula espinhal. Eu avalio o axônio desse neurônio, que ele é motor, né? E está formando a raiz ventral do nervo espinhal. Eu consigo avaliar a função motora do nervo periférico. Aqui eu tenho um nervo, né? Esse axônio, ele é motor, tá? Eu consigo avaliar a junção neuromuscular, que é essa conexão do nervo com o músculo esquelético, tá? E eu consigo fazer uma avaliação também da porção sensitiva, tá? Eu consigo avaliar essas fibras sensitivas que estão trazendo para o sistema nervoso central informações sensitivas. Essas fibras caminham pelo nervo periférico, chegam aqui no gânglio da raiz dorsal do nervo espinhal, onde eu tenho um neurônio que é pseudonipolar. Então, vamos ver isso com mais detalhes. Mais uma vez, eu tenho aqui um corte transversal da medula espinhal, aqui é anterior, aqui é posterior. Então, olha só, na eletroneuromiografia eu consigo avaliar, o neurônio motor inferior, aqui no corno anterior da medula, o seu axônio, que é motor, está formando raiz ventral de nervo espinhal. Então, eu consigo ver raiz na eletroneuromiografia. Olha só, gente, eu consigo ver neurônio motor inferior, eu consigo ver raiz ventral de nervo espinhal, tá? E eu consigo estudar esse neurônio aqui que está no gânglio da raiz dorsal. Então, eu vejo o gânglio da raiz dorsal, tá? E aí, gente, a gente sabe, acho que a maioria aqui já estudou, né? Mas alguns ainda não, né? Só para a gente relembrar que a gente sabe que os nervos periféricos, depois que eles se formam, né? A gente tem lá, então, raiz ventral, raiz dorsal do nervo espinhal, eu formei o nervo periférico. Muitas vezes, esses nervos, eles se dividem em ramos, tá? Que se dividem e se juntam com nervos periféricos vizinhos, e ali acontece redistribuição de fibras nervosas, tá? E a gente chama essas divisões, vamos chamar assim, essas organizações de plexos. Aqui eu tenho, por exemplo, um esquema do plexo braquial, tá? Eu consigo estudar plexo braquial, plexo lombosacral na eletroneuromiografia. Então, veja, eu uso para estudar neurônio motor inferior, raiz, gânglio de raiz dorsal, plexo e nervo periférico. Gente, o nervo periférico, ele é uma estrutura belíssima, né?
O nervo periférico, a gente sabe que ele é envolto, né, por um tecido conjuntivo e que ali a gente tem fibras nervosas, e que essas fibras nervosas, elas são diferentes, né? Dentro de um nervo periférico, eu tenho fibra que tem função motora e tem função sensitiva, se for um nervo misto. Eu tenho fibra que pode ter função principalmente autonômica. Essas fibras são diferentes. Eu posso ter fibra mielinizada, fibra não mielinizada, fibra de calibres diferentes, de velocidades de condução diferentes. E a gente sabe que tem doenças que afetam de maneira diferente o funcionamento do nervo periférico. E a eletromiografia me permite, até certo ponto, estudar isso, tá? Como eu falei, a gente estuda também junção neuromuscular, a gente tem técnica específica para isso, tá? Então, a junção neuromuscular, que é a junção do nervo periférico com o músculo, né? Onde vai ocorrer essa transdução do sinal, do impulso nervoso, para que isso se manifeste em contração muscular no músculo esquelético, e eu avalio o músculo, tá? Então, vamos lá. Quais são as indicações da eletroneuromiografia? Quando que eu vou solicitar uma eletroneuromiografia para um paciente? Quando que ela vai me ajudar, tá? Então, eu solicito a eletroneuromiografia quando eu quero estudar o comprometimento do neurônio motor inferior. Por exemplo, se eu tenho um paciente que a minha suspeita é de esclerose lateral amiotrófica, esse paciente vai ter que realizar uma eletroneuromiografia, porque ali eu vou conseguir mostrar o que muitas vezes eu já suspeitei clinicamente, que é o comprometimento do neurônio motor inferior, né? E que é um comprometimento difuso, no caso de uma esclerose lateral amiotrófica. Eu vou solicitar a eletroneuromiografia quando eu quero estudar radiculopatia. Ah, então, Juliana, eu peço eletroneuromiografia para estudar radiculopatia? Sim. Na eletroneuromiografia, a gente consegue estudar a raiz ventral do nervo espinhal. E aí a gente consegue definir quais são os níveis da radiculopatia. Ah, é uma radiculopatia lombar, ela é L5-S1. Eu consigo ver gravidade dessa radiculopatia, isso tem implicação terapêutica, tá? E a gente consegue ajudar muito, né? Em caso de cirurgia, precisa topografar a área comprometida, grau de lesão, tá? A gente solicita eletroneuromiografia para estudar plexo braquial, plexo lombosacral. Então, por exemplo, você está atendendo um paciente que teve um acidente de moto, tá? Você está na dúvida se ele teve uma lesão de plexo braquial ou se a lesão dele foi cervical. A eletroneuromiografia, a gente consegue definir isso, a gente topografa, tá? A gente consegue topografar, avaliar o grau de comprometimento, ter uma ideia de prognóstico de recuperação, tá? No caso que está se programando uma cirurgia, né? No caso, vamos dizer aí, para tentar recuperar a função, né? A gente consegue fazer essa avaliação, tá? E a gente sabe que tem plexopatia de outra causa. A gente pode ter um comprometimento do plexo braquial por uma doença infiltrativa ou por uma doença inflamatória. E uma eletroneuromiografia bem feita, a gente tem ideia de etiologia, tá? A gente solicita eletroneuromiografia para ver lesão focal de nervo periférico, traumática, tá? O paciente teve uma lesão fibular, eu quero saber o grau de comprometimento, aonde foi essa lesão, a gente consegue ter uma ideia de prognóstico disso aí. No caso da nossa paciente com uma história de túnel do carpo, eu consigo ver lesão compressiva de nervo periférico e não só de nervo espinhal, tá, gente? A gente tem técnica, a gente consegue estudar na eletroneuromiografia nervo craniano também, alguns nervos cranianos, tá? Para polineuropatia, gente, para polineuropatia, eletroneuromiografia, assim, muitas vezes é o que vai dar o pulo do gato, né? Para as polineuropatias, uma eletroneuromiografia, ela consegue mostrar para a gente se aquela polineuropatia é primariamente axonal, se ela é primariamente mielínica. A gente consegue montar a eletroneuromiografia para nos dar uma ideia de etiologia, tá? Então, ela é extremamente importante para as polineuropatias e está aí nos algoritmos, né? Para diagnóstico das polineuropatias periféricas. Para a junção neuromuscular, que eu já falei, a gente lança a mão de técnica específica para estudar essa junção de nervo, né, com o músculo, e para estudar o músculo, para entender, para saber se eu tenho um comprometimento muscular, uma miopatia. Então, veja todas as indicações de uma eletroneuromiografia, tá? Mas aí, vejam só, como é feito o exame? O que é eletroneuromiografia? Como que se faz esse exame, tá? Essa aqui é a foto de um aparelho de eletroneuromiografia, tá?
E é muito interessante, gente, sempre é muito importante que você conheça o exame que você está pedindo para o seu paciente, tá? Ele vai se sentir mais seguro e você também mais seguro em pedir o que você quer e interpretar o resultado, tá? Então, quando o paciente chega para a gente para fazer o exame, a gente sempre explica para ele o procedimento. Se o médico que pediu conhece, já explicou, nossa, o paciente já vem muito mais seguro para realizar o exame, tá? É muito importante que sempre que vocês forem pedir uma eletromiografia, vocês solicitem os 2 membros. O que é isso? Ah, eu estou suspeitando que meu paciente tem uma lesão do nervo ulnar no membro superior direito. O ideal é você pedir a eletromiografia de membro superior, a avaliar tanto direita quanto esquerda. Porque para a gente, às vezes, o diagnóstico vem quando você compara um lado e outro. Ah, eu vou pedir a eletromiografia de membro inferior direito. Peça os 2, tá? Membro inferior direito e esquerdo. A gente faz o exame com o paciente numa posição confortável, né? Porque o membro que a gente vai estudar tem que estar relaxado para evitar artefato de movimento. Na eletromiografia, a gente controla a temperatura, não vou entrar em detalhe nisso, porque é muito técnico, tá? Mas faz diferença na interpretação do resultado. E a gente orienta o paciente que ele não deve usar óleo nem creme no dia anterior para melhorar a nossa captação, tá? Então, olha só, vamos lá. Como é que a gente faz o exame, tá? A eletromiografia, vou voltar nesse slide só para explicar mais uma coisa. Basicamente, a gente divide o exame em 2 momentos. O primeiro, que a gente faz um estudo de condução sensitivo-motora, e um segundo momento que a gente faz um estudo de agulha, que a gente chama também de eletromiografia. Então, vamos lá, ó. Aqui, eu vou mostrar um videozinho para vocês, que a gente está fazendo um estudo de condução motora, tá? Como que a gente faz um estudo de condução motora? Vejam só, ó, aqui eu estou estimulando o nervo mediano do paciente no punho, tá? Esse garfo que vocês estão vendo aqui, que vocês vão ver um pouquinho melhor na outra foto, ele é um eletrodo de estímulo, ele tem 2 polos, tá? Um polo negativo, que a gente chama de cátodo, e um polo positivo, que a gente chama de anodo. O que eu estou fazendo aqui? Olha só, vejam aqui, de novo, tá? O aparelho está programado para a gente avaliar, né, essa condução motora do nervo. Aqui, ó, eu libero um estímulo nesse eletrodo de estímulo aqui. Vejam que aqui eu aumento a intensidade do estímulo. O paciente percebe isso como se fosse um ligeiro choquinho na mão. Aqui eu estou estimulando o nervo mediano. E olha aqui, ó, à medida que eu aumento a intensidade do meu estímulo, o paciente começa a mexer o polegar, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Quando eu libero esse estímulo, tá? Esse estímulo despolariza as fibras nervosas que estão ali embaixo da região, tá? Que eu estou estimulando. Essa despolarização gera um impulso nervoso que vai ser levado ali até o músculo, né? Então, eu estou estimulando o nervo mediano. Esse estímulo vai ser levado até o abdutor curto do polegar e eu vou captar o potencial, né, gerado quando eu estimulei as fibras musculares. Então, olha só, eu estimulo o nervo periférico, tá, com o meu eletrodo de estímulo, isso gera um potencial de ação que vai chegar lá no músculo, vai fazer com que eu tenha movimento, como vocês viram lá no meu músculo de interesse, né, que é inervado pelo nervo que eu estou estimulando, e eu vou captar um potencial que a gente chama de potencial de ação muscular composto, e eu vou analisar este potencial. A análise desse potencial nos dá vários dados sobre o funcionamento daquele nervo, da porção motora daquele nervo que eu estou estudando, ok? Então, ó, aqui mais uma vez, então vejam bem, aqui no nervo mediano, tá? Que a nossa paciente lá em questão, a suspeita dela é no túnel do carpo. Então, olha só, eu estimulo aqui no punho, tá vendo? Meu eletrodo de estímulo em formato de garfo, ele tem um polo negativo e um polo positivo, e eu coloco meus eletrodos de captação aqui na mão, na região tenar, né? Que é a inervação motora principal aqui do nervo mediano, que é onde eu vou captar. A gente usa o eletrodo terra aqui também, tá? E eu capto o meu registro. Sempre, gente, a gente estimula o nervo motor em mais de um ponto, tá? E daí, cada nervo, a gente tem os locais para a gente estudar, para que a gente gere os potenciais de ação muscular composto, e daí, então, a gente gere a nossa interpretação.
Primeira coisa, então, estudo de condução motora. E o estudo de condução sensitiva? Como que eu faço estudo de condução sensitiva? Bom, aí eu mudei, né, o aparelho lá, eu estou usando filtro diferente, eu estou usando sistema de captação diferente, porque agora eu vou estudar potencial de ação sensitiva. Então, olha só, o nervo mediano é um nervo misto, né? Ele tem fibra motora e sensitiva. No primeiro momento, eu estudei a porção motora dele. Agora, eu vou estudar a porção sensitiva. Então, olha só, o meu eletrodo de estímulo mudou, tá? Eu estou usando um eletrodo de estímulo em forma de anel, colocado aqui no dedo 3, para eu estudar a porção sensitiva do nervo mediano. Aqui eu vou gerar um estímulo, né, que eu quero captar de maneira ortodrômica, ou seja, eu sigo o mesmo caminho do estímulo sensitivo, né, para captar aqui no nervo mediano. Então, olha só na nossa figurinha aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Vejam aqui, ó, aumentando aqui, eu estou aumentando a intensidade do meu estímulo, o paciente está percebendo aqui no dedo como um ligeiro choquezinho, e eu estou registrando este potencial que vocês estão vendo aqui, nesses meus eletrodos de registro colocados no punho, porque eu estou estudando a porção sensitiva do nervo mediano relacionada com o dedo médio, ok? E aí a gente tem técnica para captar aqui esse potencial, ok? Aqui eu mexi, só para vocês verem, né? Se o paciente mexer, a gente gera artefato e perde o potencial, tá? E depois que a gente tiver esse potencial captado, tá? Aqui a gente tem umas técnicas especiais, que o potencial sensitivo, ele é um pouquinho menor, para que a análise seja fidedigna. Eu vou estudar esse potencial sensitivo e ele me dá uma série de informações aí sobre a porção, então, sobre o funcionamento do nervo mediano e sua porção sensitiva. Então, estudo de condução sensitivo motora. Daí, nesse momento, né, vocês devem estar pensando assim, meu Deus, então uma eletromiografia dura 5 horas, né? Porque eu tenho vários nervos, né? Então, que nervos que eu vou estudar numa eletromiografia? É por isso, gente, que a clínica e a neurofisiologia, elas têm que andar juntas, para que a gente aproveite o máximo de uma eletromiografia. Então, vocês, quando vão pedir uma eletromiografia, vocês têm que indicar o que vocês querem saber. Olha, eu quero estudar, minha suspeita de uma lesão no deltoide, de uma lesão do nervo axilar, tá? Então, a gente vai estudar a técnica específica para nervo axilar, além do procedimento padrão, tá? Ah, minha suspeita é uma polineuropatia assimétrica e tal, e a gente vai programar para tentar responder isso aí, tá? No laboratório de neurofisiologia, quando a gente vai fazer o exame, é de praxe, gente, a gente dá uma examinada no paciente antes, para poder programar o nosso exame, tá? Mas é muito importante que a clínica e a neurofisiologia andem juntas, para que a gente tire o máximo de proveito do exame e estude realmente aquilo que a gente tem interesse, tá? Bom, feito isso de condução sensitivo-motora, a gente vai fazer eletromiografia, que é o exame de agulha, tá? Esse aqui é um exemplo de agulha, essa é uma agulha monopolar, essa aqui é bem confortável. Existem vários tipos de agulha, eu não vou entrar em detalhe nisso, isso é uma informação mais técnica, tá? Quando eu faço eletromiografia, eu estudo atividade de inserção, músculo em repouso e contração muscular voluntária. Então, vamos lá, ó. Primeiro, eu já quero dizer para vocês que esse primeiro vídeo aqui tem um erro gravíssimo, tá? Que eu que fiz em mim mesma e eu não coloquei luva. Gente, na prática, a gente faz a eletromiografia com todos os EPIs necessários, tá? Só que aí fui eu fazendo em mim mesma, acabei que eu me furei sem luva, tá? Mas enfim. Então, olha só, a gente insere o eletrodo, esse aqui, como eu falei, é um eletrodo de agulha monopolar, no músculo que a gente quer estudar, e aí tem N músculos que a gente pode estudar, cada um deles a gente tem um ponto melhor para inserir, tá? E para estudar. E aí, vejam só, o que eu vou estudar, tá? Então, aqui agora, o meu aparelho está configurado para eletromiografia. Vejam aqui, ó, eu estou inserindo a agulha e cada vez que eu mexo a agulha, eu gero potenciais aqui na tela. Isso aqui é atividade de inserção, que ela é gerada pela lesão mecânica da fibra quando eu insiro a agulha, tá? Depois a gente pede, deixa eu só parar um pouquinho aqui, a gente pede para o paciente para ficar em repouso, um músculo em repouso, tá? E no músculo em repouso, o normal é a gente ter um silêncio elétrico, tá?
E na terceira fase, a gente faz a contração muscular voluntária. Aqui, ó, eu estou estudando o meu músculo extensor comum dos dedos, então eu estou estendendo os dedos, né? É a minha contração muscular voluntária. A gente faz um pouquinho de força contra a resistência, e então eu capto aqui esses potenciais durante a prova de contração muscular voluntária, certo? Então, a gente vê atividade de inserção, músculo em repouso e a contração muscular voluntária, de acordo com aquele músculo que a gente está avaliando. E o que eu vejo na hora que o paciente faz a contração muscular voluntária? Eu estudo o potencial de ação de unidade motora. O que é unidade motora? A unidade motora é o neurônio, né, o axônio do neurônio e as fibras musculares por ele inervadas. E pelo estudo desses potenciais, e pelo conjunto, né, pelo estudo de atividade de inserção, músculo em repouso e contração muscular voluntária, eu consigo definir se o paciente tem um processo neurogênico, se ele tem um processo miopático, se esse processo está em atividade ou não, por exemplo, tá? Então, gente, olha só, como é uma aula de princípios, né, básicos de eletromiografia, para a gente começar a conhecer o exame, eletromiografia dá para a gente falar isso aqui, nossa senhora, dias e dias sem cansar, né, que é um exame, enfim, que tem muita utilidade, um exame interessantíssimo, mas eu só trouxe esse aqui, que esse aqui eu não resisti, tá? E vejam, essa paciente aqui eu atendi na sexta-feira, ela veio para mim para fazer eletromiografia, não veio para consultar, para fazer eletroneuro, tá? E aí o pedido era assim, eletroneuromiografia de membros superiores. Hipótese diagnóstica, movimento estranho nas mãos, tá? Vou mostrar de novo para vocês, que isso aqui é uma coisa para a gente ver e a gente não esquece mais. Aqui, eu pedi a paciente para apertar as mãos e para abrir as mãos. Vejam que a paciente tem uma dificuldade no relaxamento, né? Quando ela vai abrir as mãos, tá? Eu não sei se alguém viu isso aí, seria muito interessante se alguém me respondesse, tá? Se alguém sabe que fenômeno é esse. A seguir, o que eu fiz aqui, ó? Eu percuti a região tenar da paciente, tá? Ela gera uma contração que tem uma dificuldade para relaxar, uma lentidão, tá? Na velocidade de relaxamento muscular, tá? Gente, isso aqui é um fenômeno miotônico, tá? Isso aqui é uma miotonia. É para ver e não esquecer jamais. É o diagnóstico na hora que o paciente aperta a sua mão, tá? Essa dificuldade de relaxamento. E na eletroneuromiografia, vejam o que eu falei para vocês, né? Na inserção e durante o paciente, ele está com o músculo em repouso, a gente tem que ter silêncio elétrico. Olha a eletroneuromiografia dessa paciente aqui, eu só inseri a agulha e peço para o paciente ficar com o braço relaxado, tá? Aqui eu estou fazendo bíceps, ok? Olha o som que a gente escuta enquanto eu insiro a agulha, ele fica em repouso muscular. Não sei se todo mundo está ouvindo, tá? Esse aqui é uma descarga miotônica clássica, né? Parece que você está ligando uma moto e está acelerando, né? Esse aqui é o diagnóstico, você faz lá do corredor, né? Uma descarga miotônica. Então, você confirma a presença da miotonia e abre o leque diagnóstico aí para o paciente, tá? Bom, todo mundo pode fazer eletroneuromiografia? Pode, eu posso fazer eletroneuromiografia em criança, em paciente idoso, tá? Alguns cuidados a gente tem que ter. Paciente que usa marca-passo, tá? A gente pode fazer eletroneuromiografia, mas há uma preocupação do estímulo durante a fase de condução interferir no marca-passo. Então, quando tem marca-passo, a gente faz num ambiente que a gente tenha desfibrilador, né? Enfim, se alguma coisa acontecer, tá? Paciente com acesso venoso central, a mesma coisa, tá? A gente pode criar uma continuidade aí com o coração, gerar uma fibrilação ventricular, por exemplo. Então, a gente evita de estimular próximo do acesso venoso e faz num ambiente que a gente possa, enfim, atender o paciente, né? Mas geralmente é bem tranquilo, tá? Paciente anticoagulado, não tem um consenso se a gente pode fazer a agulha ou não. Geralmente, a gente faz o estudo de condução sensitivo motor e evita fazer agulha, tá? Paciente tem que ter plaqueta acima de 30 mil para fazer.
Via de regra, a gente não insere agulha em área de pele infectada, tá? Paciente com prótese vulvar não precisa de profilaxia. E o pneumotórax está aqui porque, dependendo da área que a gente tem que estudar, às vezes a gente usa músculo mais próximo ali de caixa torácica, mas com cuidado, não tem para fazer pneumotórax não, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês com relação à eletromiografia é com relação ao tempo para as alterações surgirem no exame. Então, principalmente quando a gente vai pedir eletromiografia para caso de lesão traumática, tá? Então, vamos supor assim, eu atendi um paciente que teve uma queda de moto, lesou o nervo fibular, eu quero fazer uma eletromiografia que eu já quero saber o prognóstico, quero saber como é que foi a lesão, foi uma lesão parcial, não foi, aonde lesou, tá? Então, assim, a gente tem um tempo para essas alterações surgirem na eletromiografia, ok? De acordo, né, com a degradação que elas acontecem no aspecto fisiológico. Então, o ideal é a gente fazer o exame depois de 21 dias, tá? Ah, Juliana, então tem que fazer a eletromiografia sempre depois de 21 dias? Não, gente, né? Isso aí, assim, uma lesão traumática, por exemplo. Mas se a suspeita de vocês for um Guillain-Barré, tá? E eu preciso fazer uma eletromiografia para confirmar o diagnóstico, a gente sabe que a gente tem cada vez mais trabalho na literatura com achados mais precoces que nos permitem fechar esse diagnóstico o mais precoce possível para tratar o paciente, tá? Bom, mas agora que eu já ouvi isso tudo, eu não quero fazer eletromiografia, nem quero pedir para ninguém. Porque um exame que dá choquezinho, picadinha de agulha, não deve ser bom. Gente, não é nada disso. Tem 11 anos que eu faço eletromiografia. É um exame tranquilo demais de fazer. Às vezes o paciente vem assim, apavorado, depois ele fala assim, era isso? Tá? A gente tem até trabalho na literatura, esse de 2014 aqui é um trabalho grande, avaliou mais de 200 pacientes, a gente consegue fazer, e no final o paciente ainda agradece, que bom, porque é um exame que tem assim, a gente faz muito diagnóstico ali, né? É um exame extremamente importante para avaliação do sistema nervoso periférico, tá? Então, o que é interessante ficar de mensagens para casa, tá? Primeiro, eletroneurografia. A principal indicação é para uma avaliação funcional do sistema nervoso periférico. Então, vamos lá, ó. A avaliação funcional do sistema nervoso periférico. Juliana, então olha só. Eu atendi um paciente com AVC, ele teve um AVC, e ele ficou com uma hemiparesia direita. Você está falando aí de prognóstico e tal. Eu posso pedir uma eletromiografia desse paciente para eu ver como é que está o prognóstico de recuperação na fraqueza do dimídio direito dele? Gente, guardem isso. Eletromiografia é um exame limitado para ver neurônio motor superior. O que é neurônio motor superior? Se o paciente está fraco, mas ele tem espasticidade, hiperreflexia, Babinski, a gente sabe que a lesão principal é no neurônio motor superior. A eletromiografia não vai te ajudar nesse caso, ok? Então, a eletromiografia para avaliar função do sistema nervoso periférico, tá? Mais uma vez, muito importante, a integração do quadro clínico com a neurofisiologia. A gente programa o exame, aumenta isso, diminui isso, fica mais tempo, faz outras técnicas de acordo com o quadro clínico do paciente, tá? Ideal a gente solicitar pelo menos 2 membros para comparação, membros superiores ou membros inferiores, ou 4 membros, ou face, enfim, tá? Principalmente para aquelas lesões traumáticas, né? Em geral, o tempo para surgirem as alterações do exame, esse exame ser fidedigno, então cuidado, tá? Às vezes vocês vão pedir um exame precoce demais, que o tempo não foi suficiente ainda para as alterações aparecerem todas, o médico que fez o exame não perguntou, aí não chegou, daí não tinha, e às vezes não era por isso, era porque não foi feito ainda no tempo que precisava para ver todas as informações importantes, tá? Eletromiografia é um exame examinador dependente, é muito parecido com o ultrassom, tá? É um exame que depende de uma técnica correta, de uma programação de exame estruturada. Então, vejam o laudo, olhem lá direitinho, tá? E é um exame extremamente bem tolerado, não tem assim, nossa, tranquilíssimo de fazer. O paciente faz com bastante tranquilidade e tem bastante ajuda na clínica, ok? Era isso, pessoal. Não sei se a gente tem algum tempo para responder dúvidas. Júlia? Oi, doutora. Eu acho que foi tão didática, tão esclarecedora que eu duvido que alguém
tem alguma pergunta, porque, de verdade, muito, muito bem ministrada. Te agradeço muito por essa aula incrível, uma didática realmente que só uma professora mesmo tem. E eu tenho certeza que quando eu me deparar com a eletroneuromiografia na prática, e até nas palestras que a gente vai ter no evento agora no fim de semana, com certeza vai voltar um filme na minha cabeça dessa palestra, porque, assim, abriu a mente mesmo. E eu te agradeço muito por essa palestra esclarecedora e pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente também. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, Júlia. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa, viu? Muito Muito importante obrigada. para a tecnologia brasileira. Obrigada, Muito viu? obrigada.